Vamos lá, pessoal, a quinta questão. Em reclamação trabalhista promovida por Maria José, beneficiária da gratuidade da Justiça, houve a realização da perícia técnica para verificação da exposição da reclamante a agentes insalubres. E a referida perícia foi negada, então ela é sucumbente. De modo que, em sentença, o juiz julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade e condenou a reclamante ao pagamento dos honorários periciais. A partir dessa assertativa com relação aos honorários periciais, é correto afirmar, que a reclamante, vez que foi sucumbente no objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita, caso não possua crédito nos processos, quem paga é a União. Lembra que a gente falou que se ela, os honorários, se ela não tiver créditos para receber naquele processo, quem paga é a União. Ok, pessoal? Podem ser arguídas como preliminares no processo do trabalho, entre outras, a seguinte matéria: inépcia da inicial, nulidade de citação, carência da ação, conexão, continência, decadência e prescrição. Tá? Aqui a gente já podia ver aqui, ó, que o 6 e o 7, decadência e prescrição, né? Eles são... pode dizer que a prescrição e decadência ser acolhida pelo juiz, teremos a extinção com a resolução do mérito. São esses dois que o juiz pode dar a resolução do mérito: a decadência e a prescrição. A gente falou em vídeo também, tá certo, pessoal? Vamos lá. Podemos dizer que são sentenças terminativas, é aquela que extingue o processo sem resolução do mérito. Essa alternativa está correta, tá certo? Se vocês forem ver no material de vocês, o que eu encaminhei, tem lá explicando que as sentenças terminativas, ela extingue o processo sem a resolução do mérito, e as definitivas com a resolução do mérito, tá certo, pessoal? Deixei isso bem claro para vocês. Eu sei que o termo, a palavra confunde, mas é importante lembrar, terminou, ela não foi definitiva ainda. Definitiva é com o julgamento do mérito, tá certo, pessoal? Os elementos essenciais da sentença são relatório, fundamentação e dispositivo. O dispositivo seria a conclusão. Essa assertativa, ela é correta, tá certo? Vamos lá. As preliminares na contestação são matérias nas quais deverão ser arguídas antes de adentrar no mérito. Essa é a alternativa correta, né? As custas processuais sempre serão pagas pela União, é incorreto. Não precisamos contestar todos os fatos alegados na inicial, também não é correto. Eu lembro que alguém colocou essa questão aqui, tá, pessoal? Sem querer fazer pré-julgamento, mas a gente falou que tudo que está na inicial nós temos que contestar. Então fala, não precisamos contestar todos os fatos alegados na inicial. Precisamos sim, né? É incorreta essa hipótese. Nós falamos que tudo que existe na inicial tem que ser contestado. Aquilo que não for contestado, o juiz vai declarar como se ali ele estivesse confessando, né? Então, as preliminares na contestação são matérias nas quais deverão ser arguídas antes de adentrar ao mérito. Então, as preliminares da contestação nós vamos arguir antes de adentrar no mérito, antes de contar tudo o que aconteceu, todos os nossos direitos. A questão 10ª, né? Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixado entre o mínimo de 5%, eu coloquei o máximo de 25% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença. Então, eu coloquei ali 5% e 25%, não é? O valor dos honorários de sucumbência é estabelecido entre 5% a 15%, né, pessoal, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença. Depois a gente pode ver o porquê que o juiz ele fica limitado a esse percentual de 5% a 15%. Ele vai olhar ali a dificuldade que o advogado teve no processo, por exemplo, se ele teve deslocamento, se o advogado não é daquela comarca. Então, tudo isso é levado em consideração, essa porcentagem que o juiz estabelece em honorários de sucumbência. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha esclarecido. Algumas pessoas foram bem, mas assim, eu queria que vocês vissem quais são as erradas e quais são as certas, o porquê que a gente falou
que aquela resposta é certa e por que a gente falou que aquela resposta é errada, ok, pessoal? Grande abraço, agora vamos começar a matéria nova, tá certo? Um beijo para vocês. Um abraço.